porque eu não quero que você nessa última geração, você que vai ouvir, ou você que vai ser um instrumento para compartilhar, para chegar para alguém. Quero deixar um conselho, porque o nosso adversário, ele é estrategista, e o nosso adversário, o que ele tem feito é abrindo igreja no nome dele, mas não mostrando que é ele. Olha o que diz aqui em 1 João, capítulo número 4. O dom mais necessário atualmente, de 1 Coríntios, capítulo número 12, é o dom de discernir os espíritos. É o dom de discernir os espíritos. Se é do homem, se é do diabo ou se é de Deus. O dom de discernimento. E olha que o apóstolo João dá o conselho. 1 João, capítulo número 4. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sons de Deus, e já o tem vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, os seus profetas são do mundo. Do mundo são, por isso fala do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O falso profeta, olha o versículo de número 5, ele é do mundo. E quem ouve o falso profeta é as pessoas do mundo. Do mundo são, e fala das coisas do mundo, as coisas que a carne quer. Lembra de Paulo em Romanos capítulo número 8, versículo de número 1? É impossível agradar a Deus andando pela carne, somente pelo Espírito. O falso profeta, ele fala aquilo que a carne, a natureza adâmica quer ouvir, quer receber, quer ter. O falso profeta é do mundo, é usado por Satanás, por espíritos malignos. É um teatro ali, é um mecanismo ali de falsidade para iludir, para enganar. E ele fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Interessante que Jesus, o propósito de Cristo, nunca foi agradar ninguém. E ele nem se esforçou para agradar ninguém. Porque o propósito de Cristo e o seu propósito, o meu propósito, não é agradar pessoas, é agradar a Deus. Ainda que você desagrada pessoas. Você agradando a Deus, você vai estar cumprindo o teu propósito, através das Escrituras. O teu propósito não é como o falso profeta. O falso profeta, ele quer agradar os bodes, quer agradar os seus ouvintes, quer agradar aquelas pessoas que estão ouvindo, aquelas pessoas que vêm receber a sua mensagem falsa, porque assim, essas pessoas vão estar presas e cativas no sistema religioso. Meu amado irmão, minha amada irmã, você tem que provar os espíritos. Não é pecado, você tem que provar o pastor, você tem que provar esse pregador que prega na sua igreja. Você tem que provar as letras, as músicas, as mensagens. Tem Cristo no centro ou é o homem no centro? Se é Cristo no centro, é uma mensagem cristocêntrica. Mas se é o homem no centro, se é você no centro, se é o mundo no centro, aí a gente já vê que é um falso profeta. A gente já vê que é um espírito imundo operando ali, falando aquilo que a carne quer. Porque o maior pregador que mais pregou sobre o inferno não foi Paulo, não foi João, não foi Pedro. Foi Jesus. E a verdade não é um conteúdo. A verdade é uma pessoa. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. E Jesus foi aquele que mais pregou, mais alertou sobre o inferno. Por quê? Porque o amor é isso. O amor, ele fala, se tua mão esquerda te escandalizar, corta. É melhor entrar com a mão direita só do que as duas e ir para o inferno. Meu Deus. A verdade, ela sabe que o resultado da iniquidade, pecar é você errar o alvo. Mas quando você gera o fruto digno de arrependimento, o sangue do Cordeiro de Deus, ele te purifica
e você começa a viver de acordo pelo Espírito Santo. Mas a iniquidade é o pecado de estimação. Iniquidade é você permanecer no mesmo erro. Você está o quê? Alimentando aquele erro, mas através dessa verdade. Se você permanecer nessa verdade, e eu afirmo novamente, a verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo. Permanece na verdade, renuncia o que você tiver que renunciar. Prova os Espíritos, prova as profecias, verifica a letra de música. É Cristo no centro, é Deus no centro ou é o homem no centro? É sobre essa terra ou é sobre o reino de Deus? Porque o falso profeta ele prega sobre o mundo e o mundo os ouve. O João disse que muitos falsos profetas já tinham se levantado na época dele. Imagina hoje, fazendo prodígios e maravilhas, se possível, para enganar até mente os escolhidos. Mas quando você tem a verdade, permanece na verdade. Lembra o que o apóstolo Paulo disse? Uma das armaduras que Deus nos concede em Efésios 6, uma das armaduras é a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Oséias capítulo número 4. O meu povo foi destruído. Outras versões. O meu povo está sendo destruído. Por quê? Porque faltou conhecimento. Porque o conhecimento liberta. E o conhecimento, o conteúdo é a verdade. E a verdade é uma pessoa. É Jesus Cristo. O meu povo foi destruído. Outras versões. Está sendo destruído porque ignorou, negligenciou, desprezou a verdade. Interessante que Deus, nas igrejas da Ásia, em Apocalipse 2, Apocalipse 3, Jesus disse: eu corrijo aquele que amo. Se não tem correção na tua igreja, se não tem doutrina na tua igreja, ensinamento, se não mostra a verdade na tua igreja, não tem correção. E se não tem correção, não tem amor. Porque o amor disse: eu corrijo aquele que ama.